Bom dia, sejam bem-vindos a mais um quadro Notícias da Semana aqui do nosso canal Dobra Urbana. E a gente vai falar sobre algumas notícias, sempre com meu parceiro e sócio aqui, o Fabrício D'Angelo, meu amigo Fá. E logo depois da vinheta já vou apresentar para vocês aqui 3 notícias da semana para a gente comentar. Vamos lá, vou botar aqui o Fabrício. Bom, quem é ruim, falha ao vivo. E assim fomos nós dois na abertura. Bom dia, Fá, tudo bem? Notícias dobradas tem que ter também vinheta dobrada. E aí, como é que você está? Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também faz ao vivo, Claudino. É isso aí. Tô bem, e você? Tudo certo? Tá em Toronto, Beleza. por sinal? Tô em Toronto. Hoje eu estou transmitindo aqui de Toronto, 2 grandes capitais importantes aí das Américas, Toronto e São Paulo. E a gente vai comentar já as notícias. Eu vou pedir já para você comentar a primeira notícia que saiu muito justamente sobre São Paulo, mas que tem lições aí para o resto do Brasil. Isso aí, deixa eu ver. Então, é isso, vamos falar de um pouco do CEPAC, né? Acho que antes da gente comentar de fato o ponto dessa notícia, eu vou dar uma explicação rápida aí o que é CEPAC, né? O CEPAC é Certificado de Potencial Construtivo. Genericamente, em todas as cidades, vocês vão encontrar a conhecida outorga onerosa, que é, na verdade, uma permissão com pagamento, né? Essa outorga onerosa, em todas as cidades, pode ser de potencial construtivo, pode ser de uso de viela, pode ser outros tipos de outorga também, mas a mais conhecida é de potencial construtivo. E aí só para vocês entenderem o que é esse CEPAC, em São Paulo existe a operação urbana, que seria um projeto dentro que sobrepõe ao zoneamento urbano. Então, dentro da Operação Faria Lima, que é o centro financeiro do país, existem esses CEPACs, que é um título que você pode comercializar. Só fazendo um parênteses, a outorga onerosa você não pode comercializar, você paga para usar no próprio terreno ou no próprio imóvel que você tem. O CEPAC é um título que pode ser comercializado a mercado, e por isso que esse CEPAC vai ao mercado via leilão. Já aconteceram alguns leilões da Faria Lima, e nos outros, inclusive, eles lançaram a, 12 mil e começaram a ser, como é leilão, você pode dar um lance maior para ficar com um lote ali de títulos. E sempre houve ágil, sempre esgotou rápido, e dessa vez foi a primeira vez que esse leilão de CEPACs da Faria Lima, primeiro, não vendeu tudo, né, pouco mais da metade, que já é uma surpresa, e consequentemente não houve ágil, porque tinha mais título do que interessado. E isso levantou várias suspeitas do mercado, como será que a Faria Lima ainda é o centro financeiro de São Paulo? Será que ela perdeu força? Será que precificaram errado esse CEPAC? Mas, de fato, é um resultado que surpreende. É claro que a prefeitura fala que foi um sucesso e tal, mas, sinceramente, levanta algumas bandeiras amarelas aí, o resultado dessa operação aí, da Operação Urbana Faria Lima e a venda desses CEPACs, Claudino. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu comprei um terreno em BH, Brasília, Aracaju, onde for. E ele permite construir um gabarito lá de até 3 andares, com recuo, com uma série de parâmetros técnicos. E eu posso construir 3 andares, construo 2. Então, eu ainda tenho a possibilidade de ter uma outorga, ou seja, uma autorização, que vai ter um custo, né? Por isso que chama onerosa, a outorga onerosa, ela vai me permitir construir mais um 3º andar a partir desse pagamento dessa taxa para o Estado, a prefeitura, no caso. E aí, no caso da CEPAC, são a possibilidade de você vender espaço, direitos de construir mais alto, no limite, né, no gabarito, 1, 2 andares, com uma série de outras regras de recuo, padrões construtivos. Só que a diferença é que, no meu caso, eu posso construir para mim mesmo, né, para minha edificação. Isso. A CEPAC, você pode vender ela totalmente separada, e você está me dizendo que ela flopou. O pessoal não compareceu, não comprou. Então, o questionamento é se a Faria Lima vale tanto assim ou se ela foi precificada errado. Exatamente. E aí, só fazendo uma pequena correção, esse CEPAC é potencial construtivo, não necessariamente em relação à altura. Existe um tipo de outorga que você quebra o gabarito de altura, mas o que esse CEPAC é potencial construtivo, então, assim, em vez de você construir 2 vezes a área do terreno, você pode construir até 4 vezes a área do terreno se você utilizar esse título para quebrar essa barreira, entendeu? Então, não é necessariamente a altura. Então você pode, por exemplo, no caso de ter uma área verde ou um estacionamento térreo, ou mesmo se você quiser fazer
que é mais improvável, mas do ponto de vista legal, você poderia construir áreas subterrâneas, áreas laterais, outros tipos de avanço, de aproveitamento do terreno, não necessariamente ligado à altura. Isso, exatamente. Existem vários tipos de autorizações, né, de outorgas em si. Quando a gente fala de potencial construtivo, não é sobre altura e é sobre quantas vezes a área do terreno pode ser construída e que é quebrada com essa outorga, ou no caso da Faria Lima aqui com o CEPAC. Bom, está esclarecido. Beleza? E aí a gente vai agora destacar a notícia em si. Podemos seguir aqui, Claudino? Próxima notícia? Podemos. Já está esgotado. Você quer fazer mais algum comentário sobre essa notícia? Não, então não, vamos logo aqui para assim, posso falar horas, mas vamos ser breve aqui para ficar mais enxuto aqui, né? Vamos lá, beleza. Eu vou puxar a próxima aqui, que é aluguel compromete até 65% do orçamento do brasileiro, mostra levantamento. E eu fiquei assustado assim, com essa notícia, até pelos parâmetros de mercado, cerca de 30%, mas, enfim, você que se debruçou, fez comentários aí na mídia, procuraram você para falar sobre isso, Claudino? Como é que você enxergou essa notícia aí para o mercado imobiliário? Minha função aqui não é ser detetive de notícia, até às vezes tentando mal avaliar alguma coisa ou outra, mas a ideia é trazer reflexão sobre aquilo que está se lendo, né? Eu já falei em outros momentos, a gente tem pressa em entender a primeira informação, que às vezes até tem algum viés confirmatório, ou seja, alguma coisa que nos agrade falar sobre, ou que chame a atenção, e na verdade, se a gente for esmiuçar, o que ele está dizendo no destaque aí da manchete que você está trazendo, você fala em até 65%. Ora, eu estou dizendo que uma pessoa, por exemplo, que ganha 10 mil reais, né, de renda familiar, às vezes ele sozinho, ou ela, ou o casal, ou o filho, mas um núcleo familiar que tem uma renda familiar, por assim dizer, de 10 mil reais, eu estou dizendo que até 6.500 reais eu estou gastando com a moradia. E aí, quando a gente vai ler com calma e também vai buscar a fonte original da CDPLAR, da UFMG, que é o órgão que junto com o Quinto Andar fez esse levantamento, a gente percebe que é uma exceção, são locais muito específicos do Rio de Janeiro, que por si só não representa o Brasil, mas são locais bem específicos que chegou a se perceber na amostra um comprometimento de 65% da renda com moradia, e principalmente com aluguel. Quando a gente que tem alguma experiência e lê outras pesquisas, a gente sabe que historicamente no Brasil a gente gasta de 30% a 40% da renda com o imóvel, ou seja, isso inclui se você mora de aluguel, o aluguel com mini IPTU e outras despesas que podem ser correlatas, e também se você mora no imóvel próprio e está pagando a prestação do financiamento dele ainda, vai dar mais ou menos esse valor também. Então essa é a média. O que me ficou de dúvida é o ticket que ele considera é só de locatários ou todos os domicílios da faixa, ou seja, quando a gente fala de faixa de valor de aluguel, tem aquelas pessoas que também moram em outro formato, né, coabitação, imóvel quitado, ou está pagando a prestação do financiamento. Isso não ficou claro na amostra, e isso pode enviesar a análise. E também o recorte mistura capitais com resultados muito heterogêneos, né? O Brasil é muito heterogêneo. Então, eu vou destacar também, na pesquisa, lá diz que quem ganha acima de R$ 23.850 tem um gasto médio de R$ 3.700 e poucos reais com aluguel, o que me faz também ter outros questionamentos. Primeiro, famílias com rendas acima de 24 mil, arredondando, normalmente têm um imóvel próprio, ou pagam uma prestação do imóvel, ou algo do tipo. Nesse sentido, eu imagino que a gente vai ter um complemento de renda maior, né? Quem mora de aluguel, nesses casos, que são exceções, são pessoas que estão ali fazendo pagando ali, aí sim, 8 mil reais de aluguel, por exemplo, para morar num imóvel que comporte mais uma família com uma renda dessa, que tem uma ambição de morar num espaço melhor. Então, a minha dúvidas são essas, né? A pesquisa, como é que foi o método dela, qual a transparência, qual foi a amostra, como foi calculado, para que a gente possa entender a validade das informações. 65% de comprometimento de renda não me parece viável, possível, e também me parece muito módico gastar 3 mil e poucos reais com aluguel para pessoas que têm renda, famílias que têm renda acima de 24 mil, como traz a reportagem. E por fim, não estou invalidando a pesquisa, eu estou pegando os pontos em que eu fiquei na dúvida, mas a pesquisa em si é um bom norteador e bom que ela seja aprofundada e que se façam outras iniciativas como essa do Quinto Andar com a CDPLAR da UFMG.
Por quê? Porque isso vai nortear o Estado, né, o poder público, para políticas como, será que vamos aprovar lá no Congresso, como existe um projeto de lei de aluguel consignado, em que a gente consiga subsidiar, afiançar pessoas de baixa renda para morar de aluguel? Ou se a gente vai poder também ter o Minha Casa Minha Vida mais amplificado para poder tirar essas pessoas dessa condição de comprometer tanto a renda com o aluguel, ou ainda empresas que atuam no setor, vou falar aqui a Alpop. A Alpop é uma garantidora para o setor econômico, vamos dizer assim. Então, a gente consegue, a iniciativa privada, também oferecer serviços para essa camada à medida que ela tem esse tipo de informação qualificada. Perfeito, Claudino. Eu acho que a gente devia... Eu tenho a impressão que a gente está sentindo a necessidade de criar o sensacionalistômetro. É algum índice. Pô, é legal, vamos pensar nisso. É um índice, assim. Qual que é o índice do sensacionalismo? Vamos arrumar um nome melhor, que esse nome é muito grande. Mas é engraçado, né? Porque ele dá vários percentuais e tem um dentro de uma faixa específica, dentro de um estado específico que bateu esse 65%, mas dá a impressão que é o Brasil inteiro que está comprometendo 65% da renda, né? E acho que é importante, né, ainda a gente ter esse tipo de pesquisa, né? De novo, não inviabilizando, não indo contra a pesquisa, mas sempre traz aquele, né, sensacionalismo. Mas eu acho importante porque saiu a atualização da PNAD e subiu muito também o percentual, como a gente esperava, de domicílios locados no Brasil, né? Ou seja, o aluguel é cada vez mais um assunto de extrema importância para a gente ser falado, porque vem subindo e a tendência é subir ainda mais o número de domicílios locados. Maravilha. Agora, só complementando o que você disse, vamos brincar, vamos criar para a gente aqui no quadro, o pessoal que assistir aqui também pode sugerir um nome talvez mais fluido para falar, mas eu gostei do conceito, sensacionalismo etômetro, algo do tipo, mas também é importante sensibilizar quem lê, né? A culpa aí, no caso, a responsabilidade não está só em quem noticia, mas sim em quem lê. A gente também, né, gosta de dar as coisas rápidas, dar notícia, dar like, dar clique em notícias que são rápidas, superficiais e enviesadas. É importante também a gente sempre que ler com critério e também questionar os meios de comunicação sobre essas dúvidas que eu trouxe aqui, para que eles mesmos melhorem o provimento dessas notícias. Exatamente, para de fato ter um fluxo de informação mais acurado, né? Podemos ir para a última aqui, Claudino? Vamos lá. Vamos lá. Receita cria CPF dos imóveis para unificar registros no país. Quer abrir alguma coisa, Claudino? Eu posso comentar aqui. Acho que você é melhor para comentar, mas só vou abrir dizendo que, na verdade, os cartórios, historicamente, está até no livro 2 que eu escrevi, A Natureza do Mercado Imobiliário, e essa parte Excelente foi livro. Bem escrita pelo Diego Gama, meu parceiro nesse livro, e o doutor Diego Gama, que é diretor de fiscalização nacional do COFES, um advogado também renomado do setor, ele escreveu no livro já, talvez até prevendo esse movimento aí, que os cartórios, eles existiram, né, o registro de imóveis nos últimos, que já tem séculos de existência, eles tinham, na verdade, por vocação inicial, justamente garantir o pagamento de impostos. Então já existe essa vocação natural no DNA dos cartórios. E essa notícia é de um projeto de lei, né, da reforma tributária do começo do ano, que já tinha sido aprovado e está sendo colocado em prática. Eu confesso que ainda não estudei ele totalmente, gostaria até que você complementasse aqui meus comentários, Fábio. Boa. O que eu tenho visto, assim, que é um movimento natural, né? De fato, a tecnologia vem para todo mundo, e inclusive para o governo, talvez até mais tardia, mas chega para o governo, e a tendência é que essa tecnologia seja usada para o bem do interesse público, né? Ou seja, combater sonegação de imposto e etc. Então, isso aqui não é uma novidade, mas essa semana saíram algumas notícias, mas desde dezembro 23, com a emenda constitucional 132, que foi a reforma tributária, porque foi aprovada, ela exige que sejam criadas leis complementares, né? E a Lei Complementar 214, que foi em janeiro desse ano, deixou mais claro o que é esse controle, e com a criação do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, e o CIB, que seria o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que seria como se fosse o CPF, porque de fato, hoje em dia, cada município tem um número de contribuinte que segue um padrão diferente, com dígitos diferentes, ou tem números de matrículas diferentes, é muito difícil cruzar todas as informações. Tendo um único número, é mais prático. Receita Federal, cartório, prefeitura, todo mundo falar a mesma língua, né? De qual imóvel você está falando.
Então, a ideia é, de fato, melhorar essa apuração dos imóveis, entender que se tem gente com imóvel que está alocado, mas não declara, e etc. Então, claro, nós aqui defendemos que sonegação, apesar de saber que muita gente faz, não é algo que vai colaborar com o país, etc. Por mais que exista um debate de que é necessário, não é, etc. Enfim, não entrando nessa seara, mas provavelmente a vida vai ficar mais difícil para quem está acostumado com sonegação de impostos ligadas a aluguel de imóvel. E o conselho que eu daria já trace sua estratégia para, num futuro, não sonegar mais, porque vai ficar mais cara, provavelmente, essas punições de quem sonega, e vai ficar mais difícil sonegar. Então, talvez seja a hora aí de ser o mais honesto possível aí com suas declarações. Maravilha, e também provavelmente a gente vai ter mais organização de informações e dados, né, centralizados, a partir dessa iniciativa a ver. E a gente talvez até faça uma entrevista, né, o canal vai começar a fazer entrevistas também com especialistas para poder aprofundar nesses temas que a gente olha aqui de forma mais superficial, mas muito mais aprofundada do que a maioria das leituras. A gente faz essa curadoria, escolhe aqui 3 notícias toda semana para que vocês possam aprofundar, e toda semana, algumas semanas aqui as notícias vão se repetir, porque elas vão ter as atualizações que mereçam aqui esse espaço, e a gente conta aí com a contribuição de vocês. Se vocês quiserem que aprofunde mais algum tema, manda aqui nos comentários, se inscrevam no canal, curtam aí o vídeo, que ajuda você a receber mais vídeos desse tema, e também reforça o trabalho que a gente faz aqui no canal, provendo informações para vocês. Esse foi o Notícias da Semana de hoje, 4 de setembro, 5 de setembro, perdão, de 2025, falando aqui hoje de Toronto e Fabrício de São Paulo. Espero ver vocês aqui novamente. Um abraço, e um abraço para você também, Fá. Valeu, Claudino. Bom fim de semana para você e para todos os espectadores. Valeu.